Essa é a sexta mensagem no livro de Ruth, e na ordem que a maioria das nossas Bíblias se encontram, esse é o oitavo livro. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, então Ruth. E se você tem acompanhado a série de mensagens, semelhante a cada episódio de uma série ou de um capítulo de uma novela que você perde, pode ser que você sinta alguma falta de uma peça nesse quebra-cabeça dessa novela, dessa história. E por isso eu queria encorajar vocês a fazerem duas coisas muito importantes. A primeira é ler o livro de Ruth, pelo menos uma vez por semana, enquanto nós estamos estudando esse livro aos domingos. Leia em diferentes versões, se você sabe uma outra língua, seja espanhol, inglês, alemão, pegue numa outra língua, leia também Ruth em outra língua, faça anotações, grife, memorize, estude. A segunda coisa é lhe incentivar a realmente vir para o culto, para estar junto com a igreja, para louvarmos ao Senhor, para orarmos juntos, para aprendermos juntos e desfrutarmos juntos do nosso poderoso Deus. Agora, se por alguma razão importante você não conseguir vir, daí, nesse caso, eu gostaria de lhe incentivar a olhar o nosso canal do YouTube e tão breve a mensagem esteja disponível ali no ar, que você assista e fique por dentro com o resto do pessoal, dos irmãos e das irmãs. Numa igreja, ainda que seja vital que cada um aprenda e cresça em conhecimento e intimidade com o Senhor, é essencial que todo o corpo, toda a igreja cresça. Queremos ver todo o corpo amadurecendo junto e vivendo essa fase da nossa comunidade debaixo das mesmas lições. Hoje eu pretendo chegar na metade do livro de Ruth, que não é tão grande assim, e se eu não estou sendo mais rápido do que poderia ser, é porque eu quero enfatizar algumas lições de alguns trechos menores. E nessas lições, eu procuro perceber no texto como do próprio autor bíblico. Afinal de contas, o meu papel aqui não é dizer para vocês o que eu penso, o que eu sei, mas dizer para vocês aquilo que Deus está revelando para a gente segundo a palavra dele. Não é sobre o que eu penso, o que eu falo e o que eu vivo, mas é sobre o que Deus fala, como deveríamos pensar, como deveríamos fazer, como deveríamos caminhar. Por ser uma série expositiva e nós praticamente andamos de versículo em versículo, eu sempre recapitulo parte do que nós vimos na semana anterior. E hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. De uma forma bem abreviada, eu quero recapitular com vocês desde o começo do livro, mas antes de fazer isso, eu quero orar junto com vocês. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos por estarmos juntos aqui e eu te peço que o Senhor me capacite, que o Senhor nos dê a atenção devida à tua palavra e que ela fielmente, Pai, seja ensinada aqui. Pai, eu te peço para que nós tenhamos o coração preparado, especialmente para aquilo que não temos feito segundo a tua vontade. Nos cutuque. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, se você tem uma Bíblia nas mãos, se você tem um dispositivo que tem um aplicativo da Bíblia, eu peço para você que abra lá em Ruth, no primeiro capítulo. A gente começa o livro de Ruth sabendo que tudo aquilo está acontecendo na época de Juízes. Essa família, ali de Belém, ela está passando fome, em Belém está tendo fome, e o que acontece? Eles resolvem sair da terra que Deus havia prometido abençoar para ir para uma outra terra, para ir para Moabe, para talvez sobreviver. E essa família de um casal com seus 2 filhos se muda para Moabe, e é até interessante que o texto fala, no final do versículo 2, chegaram a Moabe e lá ficaram. Uma impressão de que eles não foram fazer somente uma visita em Moabe, resolver as questões que tinham e depois voltar. Não, eles ficaram lá. E o que acontece é que o marido de Noemi, a mulher, Elimeleque é o marido, e os filhos, Quiliom e Malom, eles falecem, os homens falecem dessa família. E a partir daí, sobram as 2 noras, ficam com a sogra, ficam com Noemi, e de repente, depois, quando eu falo de repente, depois de mais ou menos 10 anos que eles estão lá,
ela escuta que em Belém, interessantemente que significa casa do pão, onde não havia pão, agora tinha pão, agora tinha comida. E ela resolve voltar para Belém. E nisso ela chama as suas noras, que no começo da viagem as acompanham. Até que então Noemi muda de ideia, alguma coisa acontece, então ela diz: queridas, não vão comigo para Belém, não vão para Israel, fiquem em Moabe. Vocês precisam se casar com alguém que vai dar proteção para vocês. Vocês precisam se casar com alguém que vai cuidar de vocês. E eu não posso fazer isso, eu já estou velha, eu não vou casar com alguém agora. Voltem. Elas continuam ainda durante um tempo, mas insistentemente ela faz isso. E uma das suas noras resolve voltar. Com um beijo de despedida, ela fica, mas não Ruth. Ruth decide ficar. E ela diz algo que é marcante no primeiro capítulo. Ela diz assim, no versículo 18, Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. É uma expressão da conversão dela. Ela havia aprendido, provavelmente do marido dela, provavelmente da família que envolvia, quem era Javé, quem era esse Deus de Israel. Ela creu, ela confiou e já não via mais Moabe como o seu lugar. Aliás, que tinha deuses como Camus, como Baal, que para serem cultuados. Havia imoralidade sexual, havia sacrifício infantil. E quando elas chegam, quando elas se aproximam de Belém, estão tristes, obviamente que estão. Noemi coloca o seu coração para fora. Influenciada pelo seu sofrimento, quando as pessoas veem ela chegando, olha, Noemi, é Noemi, ela diz, não me chame mais de Noemi, que significa alegre, que significa adorável. Ela diz, me chamem de Mara, que significa amargo. Quer saber? Agora pode me chamar de amargo. Sabe por quê? Porque Deus tirou daqui com tudo, mas me trouxe de volta com nada. E a verdade é que ela não conseguia ver que do lado dela, Ruth era a esperança que Deus tinha dado para ela continuar a viver, para ela continuar com esperança. E aí a gente entra no segundo capítulo de Ruth. E nesse capítulo é introduzido um novo personagem, Boaz. Ele foi descrito como alguém de valor e que pertencia ao mesmo clã que o falecido marido de Noemi, Elimeleque. E isso desperta os nossos olhos, porque pessoas do mesmo clã tinham a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Além disso, a chegada desse personagem também chama a atenção porque ele parece ser apresentado como um galã de novela. E isso geralmente sugere a possibilidade de um romance. Algo que eu não disse para vocês na semana passada é que os israelitas daquela época eram bastante endogâmicos. Ou seja, os casamentos aconteciam especialmente dentro do mesmo clã. Se não dentro do mesmo clã, um pouquinho maior, dentro da mesma tribo. Lembrando que Israel era dividido nessas 12 tribos. E isso só ratifica o que eu lhes disse sobre o clima de romance que o capítulo começa a desenvolver. E depois que o autor apresenta Boaz, ele volta as luzes para Ruth, nos lembrando, como ele faz muitas vezes desde o capítulo 1, que ela é uma estrangeira, que ela é moabita. Então o autor ele mostra a disposição de Ruth em trabalhar e até parece contrapor isso com a postura de Noemi, que no final do capítulo 1 soava como alguém que tinha desistido da vida. A história continua, mostrando que Ruth, ela foi atrás de alguém que lhe daria permissão para pegar espigas em alguma lavoura. E ali, vale lembrar que tem leis em Israel
de que a terra não poderia, os donos de terra não poderiam colher 100% do que tinham. Era necessário que eles deixassem alguma coisa, os cantos das suas propriedades, e até mesmo no meio da colheita, não fosse feito de forma exaustiva. Para quê? Para que aqueles que tivessem menos condições pudessem vir atrás e pegar desse alimento, para que eles colhessem. E isso era para os mais pobres, isso era para os estrangeiros residentes em Israel, para os viúvos e para os órfãos, para que eles também pudessem trabalhar e ter o que comer. E esse é o meu comentário, que dá o pontapé para aquilo que o texto também nos chama a atenção. Na semana passada, eu falei bastante da soberania e da providência de Deus. Mas junto com isso veio um outro tema. Já vou falar dele para vocês. Ainda assim, na semana passada, eu mostrei para vocês Levítico, capítulo 19, versículos 9 e 10. Eu quero mostrar uma outra passagem para vocês que está em Deuteronômio 24, de 19 a 22. Vejam. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito, por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Essa era a forma que anualmente os mais pobres, estrangeiros, órfãos e as viúvas também se sustentavam. E eu digo para vocês anualmente porque também tinha lei que falava a respeito de uma providência que acontecia a cada 3 anos. Isso está em Deuteronômio capítulo 14, versículos 28 e 29. Eu não tenho no slide, mas diz assim: ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazenem-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Percebam, Deus inclusive ele legislou para que os mais vulneráveis da sociedade pudessem se alimentar. Ter um programa socioeconômico orientado pelo governo não deveria ser nenhuma novidade para nós. E o que eu não vou entrar no mérito aqui hoje é se o programa que nós temos no Brasil é um programa justo. Sobre política, eu convido vocês a virem na próxima escola bíblica, no próximo domingo, a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito disso. Beleza? Agora, o que vale ser citado aqui é que, infelizmente, e isso não é um problema somente do Brasil, é um problema no mundo todo. Como nós fazemos parte desse problema, nós descumprimos leis. E isso tornava a condição de Noemi e Ruth ainda mais perigosa. Deus, ele legislou uma forma lícita para que elas fossem cuidadas. Mas do jeito que o texto está escrito no versículo 2 do capítulo 2, parece que Ruth tinha que achar um proprietário de terra que tivesse agindo conforme a lei e lhe desse permissão para pegar as espigas permitidas por essa lei. Ruth, então, ela vai à procura desse lugar e o autor do texto, de forma explícita, ele começa a mostrar o que eu chamei na semana passada de divinas coincidências. A primeira, o autor de Ruth já tinha nos mostrado. Ruth e Noemi, ainda mais juntas, elas caracterizavam a população mais carente de Israel. São 2 viúvas, sendo uma delas estrangeiras. Porém, Noemi tinha uma parente que tinha obrigações socioculturais no mesmo clã. A segunda divina coincidência é explicitamente colocada pelo autor no uso da expressão por acaso, como nós lemos na NVI. Por acaso, Ruth entra, outra palavra, justamente nas terras de Boaz. Uma outra divina coincidência. Não bastava que Ruth tivesse entrado nas terras do parente de Noemi.
ele apareceu quando Ruth estava lá. Em quarto, entre todos aqueles que estavam trabalhando na colheita, os olhos de Boaz miraram em quem? Em Ruth. E ele acaba perguntando para o chefe dos ceifeiros: de quem é aquela mulher? Não foi quem é aquela mulher, mas de quem é aquela mulher? E foi aqui que eu fiz uma piada que eu achava que era muito boa, mas vocês não. Né? Eu disse que em hebraico essa era uma expressão ulalá, né? Mas não foi boa, né? Tá bom. Eu estou convencido agora que realmente não foi boa. Claramente, a pergunta de Boaz mostra uma atração pela aparência de Ruth. Ela se interessa em saber, ou ele se interessa em saber se ela era comprometida com alguém. Em quinto lugar, isso tem a ver com a anterior, a chance de um homem israelita pura e verdadeiramente se interessar por uma estrangeira era muito baixo. E tudo isso nós vemos com muita clareza. Essas divinas coincidências nada mais são do que a mão de um Deus que estabeleceu um plano que desde antes da fundação do mundo tem esse plano, tem essa vontade. Um plano que nenhum ser humano foi ou será capaz de deter. Um plano cujo alvo é nos resgatar de nós mesmos, de pensarmos que somos autossuficientes para adquirir aquilo que nunca foi conquistado por mérito de homem algum, a vida eterna. O plano era que o próprio Deus viesse e se sacrificasse por mim e por vocês, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como Deus orquestrou a história para que Jesus nascesse quando e como tivesse que nascer, morresse quando e como tivesse que morrer, ressurgisse como e quando tivesse que ressurgir, Ele também age nas nossas histórias, nas nossas vidas, nas nossas circunstâncias, para que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, sejam claramente vistos e tornem cada homem e mulher indesculpável de não tê-lo percebido. E, consequentemente, de não tê-lo glorificado por ser Deus e lhe rendido graças. Deus, no livro de Ruth, não é alguém que aparece falando alguma coisa, ou até mesmo, de forma explícita, fazendo alguma coisa. Porém, prestem bem atenção, nunca confundam o silêncio de Deus com a ausência de Deus. E sobre isso, o pastor e professor americano Tony Merida, ele foi muito feliz no que ele escreveu. Não se esqueça de que você nem sempre pode ver o que Deus está fazendo. Precisamos aprender isso. Muitos cristãos tendem a ser atraídos pelo sensacional, que muitas vezes é vazio ou superficial, e não deixam de perceber a obra de Deus na rotina da vida, que muitas vezes é gloriosa. Embora você prefira os dias milagrosos de Êxodo aos dias mundanos de Ruth, não pense nem por um momento que Deus não está trabalhando em seu cotidiano. Numa cultura evangélica como a que temos no Brasil, esse tipo de citação é ainda mais especial. Nós não vivemos nos dias de Êxodo, quando Deus havia prometido a Israel, lá em Êxodo 34, fazer maravilhas nunca vistas por outros povos. Nós não temos uma coluna de fogo nos guiando. Não há necessidade de alguém bater na pedra para sair água e matar a nossa sede. Mesmo assim, nós temos convicção, nós temos fé que Deus está agindo, que Deus está operando, que Deus nunca esteve ausente. E como nós sabemos disso? Primeiro, porque nós confiamos na palavra dele, revelada na Bíblia. Ou a Bíblia é a própria palavra dele. E ele prometeu que estaria conosco. Ele disse que intercede por nós. Ele trabalha nos auxiliando. E isso tudo já seria o suficiente, mas nós também podemos dizer que Deus age hoje porque nós temos uma vantagem espiritual para dar essa resposta. Pelo fato do próprio Deus habitar em nós, que já
que já cremos, nós cremos nele, nós temos a sabedoria, o discernimento e especialmente a iluminação para crer nisso e viver essa verdade. Então, mesmo sem um narrador, como no livro de Ruth, apontando as divinas coincidências das nossas vidas, nós sabemos que Deus age para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E como ele faz isso? De muitas maneiras. Com Ruth, uma dessas formas era ter Boaz como seu veículo de amor, de graça e de cuidado. Boaz não só olha para Ruth e escuta sobre Ruth. Ele decide conversar. Ele vai lá e pede para que ela não colhesse numa outra lavoura. Ele vai lá e dá dicas de como ser eficiente na colheita. Ele promete segurança, ele promete cuidado. E tudo isso faz com que Ruth reaja em tremenda gratidão. Porque achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. E essa afirmação chama a atenção, chama a nossa atenção para voltar os nossos olhos a algo que não estava fora do texto. Já estava no texto. Esse assunto vem desde o capítulo 1, mas essas palavras nos ajudam a perceber, identificar e declarar a Deus como soberano, poderoso e providente. E isso não é toda a intenção que o autor tem no livro de Ruth para os seus leitores. Ele também quer que nós percebamos o cuidado de Deus com os mais vulneráveis. E por vulneráveis, entenda, no livro de Ruth, como os mais pobres. Aqueles cuja condição financeira era de sobrevivência. É possível que o autor de Ruth não quer que caiamos no mesmo erro de Noemi, que salientou ali no final do primeiro capítulo tanto a soberania e a justiça de Deus, que se esqueceu que Deus também é zeloso, que Ele é cuidadoso, que Ele é justo, que Ele é gracioso, que Ele é amoroso. A ponto de se importar de forma especial com aqueles que mais precisam de ajuda. E Ruth, bem como Noemi, precisavam de muita ajuda. Graças a Deus, houve providência para elas. Vamos ver como isso aconteceu. A partir do versículo 14, nós lemos: na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Foquem seus olhos e ouvidos na atitude de Boaz. Olha o que ele fez. Foi ele que convidou Ruth para a mesa. Foi o israelita que convidou a moabita para comer da mesma refeição. Foi ele que ofereceu o alimento. Foi ele que proporcionou até que Ruth ficasse totalmente satisfeita. Vejam mais. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu essas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela as recolha e não a impeçam. Foi Boaz que deu ordem aos seus servos para que Ruth tivesse um resultado próspero do seu trabalho. Foi Boaz que disse aos seus funcionários para facilitar o trabalho dela. Foi Boaz que disse para não repreendê-la, mesmo que ela pegasse espigas de onde não era para pegar. Vocês estão percebendo o padrão? Vocês estão percebendo o auxílio que Ruth está recebendo? Vocês estão percebendo o cuidado que ela está recebendo? A proteção, a provisão, o amor. Ruth, mesmo antes de tudo isso, ela já havia questionado Boaz no versículo 10. Porque achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. E o melhor da parte da resposta de Boaz: o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Sabe o que tem acontecido? Ruth tem sido recompensada. Por Boaz? Não. Pelo Deus de Israel, por Javé. Recompensa pelo quê? Recompensa pela sua confiança em Deus.
Recompensa por ela ter se refugiado debaixo das asas de Deus, que até outro dia ela nem sabia que existia. Como eu disse, ela conhecia Baal, ela conhecia Camus, ela conhecia outros deuses, mas Javé, ela só conheceu com a família do seu falecido marido. Mas o que ela conheceu, ou melhor, quem ela conheceu, foi tão importante que sua vida não fazia mais sentido em Moabe. Ela se mudou para Belém e tão breve chegaram à terra prometida, tão logo começaram a ser ricamente abençoados. De novo, por Boaz? Eu repito, não. Em última análise, não. Boaz foi o instrumento que Deus usou. Boaz foi quem manifestou as características de um Deus que está olhando para duas viúvas de forma especial, porque ele sabe que elas precisam de ajuda. Uma ajuda que não veio em forma de milagre, como se a comida caísse do céu. A ajuda veio em forma de providência, tudo se encaixando para que Ruth e Noemi desfrutassem do amor e do cuidado de Deus. Esse cuidado era tanto que Ruth teve até pique para trabalhar até o entardecer. E ela juntou para si cerca de 15 quilos de comida. Segundo um comentário que eu vi, o comum era alguém, para um dia desse de trabalho na condição de Ruth, era conseguir 2 quilos. E observem bem como ela foi agraciada. Agora, vocês já pensaram como ela levou tudo isso para casa? O texto diz que ela carregou até o povoado dela. Ela mesma fez isso. E o texto não fala quão distante esse povoado era, onde ela morava, mas vamos pensar o seguinte. Por isso que eu trouxe isso daqui. Quem de vocês, mulheres, consegue pegar isso daqui e dar uma volta no quarteirão sem ter que descansar? Isso aqui deve ter, sei lá, 20 quilos. É de 20 litros? Vamos lá, 20 quilos. Eu acho que, com exceção da Bia e João, acho que você não conseguiria, né? A Bia conseguiria. Eu acho que muitos de nós homens também não conseguiríamos. E a verdade, gente, é que eu já passei uma vergonha danada com algo mais ou menos assim. Não tem muito a ver com a mensagem, mas quem sabe essa história que eu vou contar rápido para vocês, deixe de vocês pensarem em Ruth como se fosse a Cinderela. Essa foto aqui é de 2 mulheres indígenas do povo Uai-Uai. Eles moram em Mapuera, no Pará. E aqui foi uma das vezes quando a Karen e eu fomos visitar esse povo. Quanto vocês acham que elas estão carregando ali na mochilinha delas de banana? Eu não sei, mas eu estimo que cerca de 20 quilos, tá, de banana. E nesse povo, geralmente são as mulheres que fazem esse trabalho de carregar a comida da roça até a casa delas ou até o lugar onde as mulheres juntas trabalham. Mas um dia, eu quis inventar de ajudá-las, né? Então, eu fui até uma roça de macaxeira, na verdade 1 hora de barco no rio para chegar até a roça, na verdade andando mais 30 minutos, chegamos na roça. Colhemos ali a macaxeira, e aí eu vejo as mulheres, de novo, tinham homens juntos, mas os homens não estavam carregando, e eu pensei, poxa, eu vou ajudá-las, né? E pensando que eu tinha cerca de, deixa eu fazer as contas aqui, 25 anos, 26 anos, estava com boa forma, fazia trilha com mochila pesando 15 quilos nas costas, enfim, peguei uma dessas aí, tinha que caminhar 30 minutos. Eu não aguentei nem 5 minutos. Pode ir, é isso mesmo. E sabe o que é interessante, Heitor? É que essa história foi contada na tribo inteira. Bem, a primeira razão era porque estava muito pesado, muito pesado. Mas a segunda razão, olha bem, vê se vocês conseguem perceber onde é que está a alça dessa mochila. Vocês conseguem ver onde está? Tá quase na testa, está aqui. Uma coisa era eu levar 15 quilos aqui. Outra coisa era o meu pescocinho, que nunca carregou nada, só o meu cabelo, né? Minha cabeça.
com mais 15 quilos. Mas eu andava, já estava assim, ó. Não aguentava. Eu falei, vou passar vergonha? Vou. Não tinha como. Enfim, quando eu penso em Ruth, eu penso muito mais em mulheres assim, do que, como eu disse para vocês, como uma princesa da Disney, como uma Cinderela. Ali, ó, deixa um pouquinho mais claro ali, dá para ver onde está passando a alça. E como vocês acham que ficou a cara de Noemi quando ela viu o quanto Ruth havia trazido? Aliás, percebam que além das espigas, Ruth trouxe ainda uma quentinha do que havia sobrado da refeição que ela fez na mesa de Boaz. Imaginem a cara de Noemi. Olha a empolgação de Noemi quando ela viu Ruth e tudo aquilo que ela havia conseguido. Onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. E de propósito, o escritor de Ruth, ele deixa para o final a informação mais importante e que deixaria Noemi nas nuvens de alegria. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Ruth, até aqui, ela não tinha ideia do significado que era ter entrado justamente nas terras de Boaz. Não sabia a importância de tê-lo conhecido. Mas Noemi, apesar de também não saber os detalhes de como foi o dia de Ruth, ela sabia da importância de Ruth em ter estado com Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Eu vou explicar com mais detalhes na próxima semana o significado de Boaz ter sido chamado assim, de resgatador. Mas aqui entendam que Boaz, ele poderia mudar toda essa situação calamitosa de Ruth e Noemi, que não tinha dinheiro, que não tinha família, caso ele se casasse com Ruth. Continuou Ruth, a moabita, olha aí, sempre enfatizando que ela é estrangeira. Pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. E talvez Ruth até tenha cortado a empolgação de Noemi, mas ela tinha mais boas notícias para dizer. Afinal de contas, ela sabia que Boaz havia tratado de forma especial. E Noemi, sem querer perder a oportunidade, aconselhou a sua nora, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Ela afirmou aquilo que Boaz já tinha dito para Ruth, e talvez para enfatizar a necessidade dela ficar mais próxima e por mais tempo perto de Boaz. De novo, os olhos e o coração de Noemi já estavam ligados ao que poderia significar esse casal estar juntos. Assim, Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. E assim que acaba o capítulo 2. Parece o final de uma temporada de série. Você sabe que ainda tem muito para acontecer, mas você vai ter que esperar. É isso aí, até o próximo ano para saber o que está por vir. Fica aquele gostinho de quero mais. Eu quero saber o que vai acontecer. Mas enquanto esse dia não chega, deixa eu relembrá-los do que eu disse antes de começar a apresentar esse trecho, a partir do versículo 14. Eu perguntei, vamos ver como a providência de Deus aconteceu para elas? Quando Noemi voltou para Belém com Ruth, a condição delas era precária. Sem família e sem dinheiro, Noemi, influenciada pelo sofrimento de não ter ao seu lado o seu marido e os seus filhos, ela perde as esperanças. Ela nem consegue reconhecer o presente que Deus lhe havia dado na pessoa de Ruth. E o capítulo 2 vem para bater de frente nessa percepção de Noemi. O começo, como eu destaquei na semana passada, e os relembrei hoje, é cheia de divinas coincidências, que provam a clara presença de Deus.
E o que se destaca até a metade do capítulo 2 é a soberania e a providência de Deus. Mas tanto essa soberania quanto essa providência parecem ter um alvo prático. Noemi e Ruth, eu já disse isso e repito, juntas elas representam o que havia de mais vulnerável naquela sociedade. Sem maridos e Ruth, estrangeira, precisavam de ajuda. E os olhos do Senhor estão atentos a elas. Na pessoa de Boaz, Deus busca Ruth. Ele busca aquela que não pertencia à família dele e a trata como se fosse família dele. Na pessoa de Boaz, Deus protege Ruth. Ele diz para não sair das terras dele e ordena que os seus funcionários, os seus servos, zelem pelo bem-estar dela. Na pessoa de Boaz, Deus alimenta Ruth. Ele providencia para que Ruth tenha o que colher e faz isso com generosidade, com abundância. Eu olho para isso e me pergunto, por que não na minha pessoa? Porque eu não posso refletir o caráter de Deus na busca pelo pobre, na proteção do pobre, na alimentação do pobre. Deus ensina, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E a verdade é que eu posso. Não por uma questão de ter ou não ter dinheiro, mas porque Deus habita em mim, que já criei no Evangelho, que já criei na boa notícia de ter meus pecados perdoados em Cristo. E porque Ele habita em mim, eu posso descansar e me proteger debaixo das asas de Deus. Então eu não preciso de dinheiro para me satisfazer. Eu não preciso, como o mundo ensina, ter cada vez mais para acreditar ser alguém bem-sucedido. E isso é tão disseminado que nós até acreditamos que igrejas bem-sucedidas são igrejas grandes, igrejas com luzes coloridas, com estacionamento privado, com cadeiras acolchoadas. Viver debaixo da proteção de Deus nos capacita a viver cuidando daqueles que mais precisam da nossa ajuda. Quando estamos convencidos que Deus cuida de nós, então nós não precisamos ter medo de nos dar e dar o que temos para auxiliar o pobre. O sábio, ele escreveu: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Querida igreja, a verdade é que quanto mais crescemos em Deus, menos dinheiro nós gastamos em nós mesmos. Então, estamos crescendo em Deus? Se não, o que estamos esperando? Nós queremos ou não ser uma demonstração viva do caráter e do coração de Deus? Pois Ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Deus, na sua soberania e na sua providência, Ele usou Boaz para que percebêssemos que é possível estar atento aos mais vulneráveis da sociedade. Mais do que isso, é possível que nós tomemos o passo, a proatividade de buscá-los, de protegê-los, de alimentá-los. Se você deseja ter um coração mais como o do nosso Senhor, eu quero lhe convidar a orar comigo agora. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tão claramente, mais uma vez, nos cutucar